Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Desejamos que os conteúdos que nós estamos oferecendo aqui nesse canal estejam contribuindo com a sua fé. Se você já é inscrito, ajude-nos a compartilhar o conteúdo, encaminhando para outras pessoas que possam se beneficiar do mesmo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Importante inscrever-se para poder receber notificações, de novas postagens. Se é a primeira vez que você está acessando esse canal divulga uma mensagem que Deus nos enviou para os dias em que nós estamos vivendo. O grande engano hoje é as pessoas receberem espíritos, receberem unção, receberem inspiração, receberem conteúdo, acessarem, acreditarem, ouvirem aquilo que não é a palavra de Deus. Porque é somente a palavra de Deus que traz fé, gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje não estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo sabedoria humana. Há 2 semanas atrás nós iniciamos uma série aqui, um estudo, baseado em um sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. O sermão, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Se você está acessando pela primeira vez, você vai falar assim, mas sermão, mensagem, estou entendendo. Isso tem um link aqui abaixo de todos os nossos vídeos, seja de hinos, de mensagem, de meditação da palavra de Deus, enfim. Tem um link. Quando você clica nesse link, ele vai te levar a uma série de vídeos que tem como uma playlist, que tem como tema Você crê na Bíblia? Aí nessa playlist você vai conhecer então a respeito dessa mensagem, você vai saber como é que o pecado entrou no mundo, de que forma que Eva foi enganada, qual foi a mentira que foi contada para Eva que ela caiu, o tamanho dessa mentira, foi a maior mentira já contada na história do ser humano, a maior mentira. Nunca houve uma mentira tão grande quanto a que foi contada para Eva. Você sabia disso? Pois é, nessa série nós falamos a respeito disso, que foi o princípio de tudo. Tudo que nós vemos hoje acontecendo, as pessoas ficam extasiadas no sentido negativo, decepcionadas, frustradas, irritadas, manifestam, vão para as redes sociais, gravam vídeo, há lideranças. Agora, hoje as coisas estão mais, viraliza na internet e tal. E as pessoas não têm medido palavras, não. Um líder vai visitar a igreja do outro, e lá na igreja do outro, ele, como a gente diz, ele descasca o abacaxi de um problema que ele está tendo dentro da igreja dele. Hoje não tem mais pudor, não tem mais controle. Ética, parece que nem se fala mais de ética. Fala-se de código de ética, tem que ter ética e por aí vai e tal. Só que de repente aquele mesmo que está defendendo o código de ética age fora de ética, cita nomes, ou se não cita nome, não precisa nem citar, porque você sabe do que está falando do fulano, da fulana, e acaba com a moral do outro, com a credibilidade do outro, fala mal do sistema no sentido espiritual agora, fala mal do sistema religioso do qual ele participou por décadas, foi criado ali dentro, e ele acaba com aquele sistema, mas com o objetivo de construir um outro sistema. A gente sempre repete aqui, porque senão a pessoa fala assim, está falando de tal coisa. Gente, sinceramente, de coração, não estamos falando de nenhum caso específico, ou de nenhum caso específico que talvez você esteja achando que seja aquele. Não, nós estamos citando de forma genérica,
Porque isso está acontecendo em todos os sistemas. Todos os sistemas humanos estão ruindo. As pessoas falam assim, o evangelho está ficando banalizado. Nós usamos esse termo aqui. O evangelho está ficando banalizado. Está ficando banalizado mesmo. Mas está ficando banalizado porque os sistemas humanos estão ruindo. O evangelho veio sendo trazido a partir lá de, se você pegar a história lá de Atos 2, da maneira que começou, foi de lá que começou. Irmãos, para nós ficar muito claro, nós que temos, Deus tem dado graça de ter luz sobre a palavra de Deus, com a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a gente olha através dela e vê luz, vê a palavra de Deus, a Bíblia, com luz. Fica muito cada vez mais claro por que Jesus disse aos discípulos, vai para Jerusalém, fica no cenáculo e não sai de lá, em outras palavras, até receberem o Espírito Santo. Não sai pregando sem ter recebido o Espírito Santo. Hoje fica muito claro para a gente compreender por que Jesus deu essa ordem para os discípulos. Sabe por que o evangelho hoje está banalizado, virou uma bagunça, uma podridão? O maior gerador de frustração hoje é o evangelho. Porque a religião, ela dá segurança para a pessoa, independente de qual religião, independente de qual seja, qual linha, até aquelas que nós ficamos assim, meio com o pé atrás, ou que alguns líderes condenam determinados tipos de religiões, elas dão segurança. Religião de forma geral, seja baseada no cristianismo ou qualquer outra linha religiosa, qualquer uma, se tem uma divindade, se diz que é do bem, né? Que é da linha do bem, é uma religião da linha do bem, vamos dizer assim, para a gente englobar todas, qual é o objetivo de uma religião que prega o bem? Qual? Trazer segurança. Então, e é um sistema, é um sistema humano, está muito dentro de 1 Coríntios capítulo 2. É espírito humano, é sabedoria humana, está muito aqui dentro, mesmo que esteja tendo manifestações de Deus ali dentro, a gente não pode duvidar. Se está tendo cura, o único que cura é Deus. Se está tendo milagres, independente do tamanho, milagre verdadeiro, não enganação, não você tomar a cadeira de roda da pessoa e a pessoa cai ali na frente porque ela precisa da cadeira de roda, foi tomada a cadeira de roda dela, ela não foi curada. Não estamos falando de coisa, de pilantragens, não. Então, estou falando de coisas verdadeiras, de milagres que realmente acontecem, de crescer pernas. A gente não pode duvidar. Mas não está pregando o evangelho puro, por trás disso tem interesse financeiro, tem briga de poder, tem... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos combinar. Se está trabalhando a fé das pessoas, se as pessoas estão sendo levadas a crer em Deus, está sendo clamado ali, pedido que Deus se manifeste ali, e houve cura verdadeira, é porque é Deus. Só Deus cura. Só Deus faz crescer perna curta deixou de ser perna curta, e outros milagres que acontecem, que a gente sabe que acontece, em quem se direciona a trabalhar com a cura divina. É Deus atuando ali. Agora, quer dizer que é uma linha, que aquele caminhar, que aquela maneira, que aquilo vai levar, que esse sistema, que essa religião, que essa liderança vai levar as pessoas a entrar na vida eterna?
aí é outra conversa. E se os discípulos tivessem saído de Atos 2, cheios de poder como eles estavam, de mandar paralítico andar, e o paralítico andou, se eles tivessem saído com esse poder antes de Atos 2, eles teriam feito o que tem acontecido hoje. Porque eles pegariam apenas uma parte do evangelho. É o que tem acontecido com a maior parte das igrejas. E aí, qual é o resultado de você pegar só uma parte? O resultado é o que nós estamos vendo hoje. É a confusão que nós estamos vendo hoje. Então o problema, como estávamos dizendo há pouco, não está com o evangelho. O evangelho está sendo banalizado? Sim, mas a culpa não é do evangelho. O problema não é do evangelho. Como acabamos de dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema está nas religiões. E o maior estrago que tem sido feito hoje tem sido feito pelas religiões. E crentes cegos não têm visto isso. As religiões têm sido manipuladas. As religiões têm sido utilizadas como ferramentas de mexer com a mente do povo, ferramentas para eleger político, ferramentas para construir patrimônios milionários, bilionários, de lideranças, de grupos. E as pessoas têm ido feito gado cego para o matadouro. Chamam-se de ovelhas, mas estão sendo gado guiado ao matadouro. E defendem essas coisas. E brigam por estas coisas. E alimentam dissensões entre os irmãos, dentro dos grupos os quais participam. Alimentam conflitos, incendeiam discussões, não estão vendo que estão sendo usados por Satanás. Porque utilizar a religião, utilizar a fé das pessoas para outros fins que não sejam os princípios bíblicos, é achar que o Espírito Santo está atrás daquilo, mas na verdade é Satanás utilizando a religião como ferramenta. Agora você está inventando. É porque você não conhece a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Semana passada nós tratamos disso. Que as pessoas acham que é o Espírito Santo e é Satanás. Elas estão sendo altamente enganadas. E aí nós falamos no início. A maior mentira foi contada para Eva. Por que a maior mentira? Precisou ser a maior mentira do mundo. Nunca mais foi contada uma grande mentira como foi contado para Eva. Você sabia disso? Você quer saber qual é a grande mentira? Assiste essa série. Você vai saber qual foi a maior mentira do mundo contada para um ser humano pelo inimigo. Aí você fala assim, não, a maior mentira está hoje. Hoje está facinho. Está facinho para enganar as pessoas hoje. Está facinho. As pessoas pedem para ser enganadas hoje. Quando ouvem a verdade, não é atrativo. A verdade não atrai. O que atrai hoje é o engano. Se a religião está sendo utilizada para construir patrimônios de lideranças, patrimônio de grupos, essa religião é a boa, essa é a que mais atrai. Ah, mas isso está escancarado? Obviamente que não. Obviamente que isso está nos bastidores. Agora, por que estamos trazendo isso? Porque a religião é a que tem acabado com a fé das pessoas. A religião que foi criada lá atrás, em Gênesis, que foi criada como uma proteção, é ela que hoje está acabando com a humanidade, levando o inimigo
como dissemos a semana passada, ficar impressionado. Eu esperava que o ser humano fosse corrupto, porque eu plantei a sementinha da corrupção. Eu plantei a sementinha da discórdia. Eu plantei a sementinha de utilizar a religião para fins políticos, utilizar a reunião para fins financeiros, utilizar a religião para fins criminosos, de abusos. Eu plantei isso, então eu já sabia que isso ia dar resultado de esconder criminosos, de trazer criminosos para dentro da igreja e de pôr uma capa ali em cima desse criminoso e aí deixar ele continuar cometendo crimes, mas escondido sob uma capa de santidade. Irmãos, não sejamos inocentes. Isso está cheio. Está cheio, as religiões estão cheias. Tenha consciência disso, para depois não cair em escândalo. Para você não cair quando aparecer um escândalo. Agora, o verdadeiro cristão se escandaliza em saber que existem essas coisas? Não. O verdadeiro cristão se escandaliza quando um escândalo vem à tona? Não. Por que não? Há 2 semanas atrás nós lemos essa escritura e eu quero destacar só o finalzinho do versículo. O apóstolo Paulo, capítulo 2 de 1 Coríntios, vem e diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Cristo não se decepciona, irmãos. Nós falamos isso na semana passada, a gente usa aquele termo, até Deus duvida. Deus não duvida não, Deus sabia de tudo, Deus sabia que nós estaríamos nesta era, Deus sabia que existiriam aquelas pessoas que não seriam enganadas, que não cairiam no engano do inimigo, de serem enganados por meio da manipulação das religiões, que não desceria pela sua garganta, esse fulano é evangélico, então eu vou fazer campanha para esse evangelho. Eu não estou aqui criticando nenhum político que utiliza a religião, não. As religiões estão aí e hoje é disso que vão perder tempo de ficar combatendo isso? Não, o que nós estamos querendo dizer é preciso ficar muito atentos, porque nós estamos vivendo num mundo de engano. E o que é que engana hoje? Se não for a fé. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, parágrafo 142. Citando a citação, né, de Jesus em São João capítulo 14. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vos fará lembrar essas coisas. Veja, mostrará em que dia vocês estão vivendo. O grande problema hoje é que as pessoas não sabem, não têm noção do dia que estão vivendo. As pessoas se assustam, se perde a fé, porque não tem conhecimento, não tem reconhecimento, tem discernimento dos dias em que estamos vivendo. Se afiliam a sistemas, a igrejas, a lideranças, a grupos, etc. e tal, não importa o nome, cujo objetivo é levar uma pessoa específica. E o que acontece? Há 2 semanas atrás nós tratamos disso. Acontece que vai passando o tempo, aquela liderança que você ficou décadas confiando vai se enfraquecendo, ele é um ser humano. Agora, se você está confiado na pessoa dele, quando ele deixar, ele sair da frente, não precisa nem encerrar de uma vez por todas, não precisa terminar a sua vida aqui, seu período de vida aqui, porque isso todo mundo sabe que é assim, uns vivem mais, outros vivem menos, em algum momento todo mundo vai falecer, vai vir a óbito, vai morrer, isso é do ser humano, enquanto não entrar, nós não voltarmos para a eternidade, isso vai acontecer, uns mais cedo, outros mais tarde, mas em algum momento isso vai acontecer, mas não é isso que está acontecendo hoje.
Hoje, o enfraquecimento natural, o ser humano, vamos dizer assim de uma forma mais clara, o líder vai ficando idoso e ele vai perdendo as suas forças naturais. Ele naturalmente tem que se distanciar, às vezes, da liderança ali daquele grupo. Só isso acontecendo, já começam a fluir. Aí fala assim, puxa vida, mas isso não existia, agora só porque ele ficou um pouco mais afastado por questões de saúde, agora já começa o líder que estava junto com ele, agora já começa a se distanciar dele, já começa a criar confusão entre as pessoas, enfraquecendo a sua liderança para que essa nova liderança assuma. Que coisa! Irmãos, nos bastidores isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu, isso já vinha sendo trabalhado. É que isso não apareceu. Agora, por que isso acontece? Essa é a essência do nosso conhecimento, é o que nós precisamos saber nos dias que nós estamos vivendo. Por que esse tipo de coisa acontece? E aí causa escândalos, aí causa dissensões entre os irmãos, causa divisões. Aí, como dissemos já anteriormente, um daqueles dissidentes sai e começa a atacar o outro. Com qual objetivo? O problema é isso? Não, isso aí vai acontecer e daqui para frente vai ficar pior. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de nenhum caso específico, de nenhuma denominação específica, de nenhum grupo específico. Não é nisso que nós estamos falando, porque isso vai acontecer mesmo. Hoje é a igreja A, hoje é a liderança A, amanhã é a liderança B, hoje é a religião tal que está sendo manipulada, utilizada para fins políticos, financeiros e outras coisas, amanhã é a B, e daqui a pouco vai ser A, B, C, D, E, F, G, o alfabeto inteiro, com o nome das igrejas. Isso vai acontecer mesmo, isso nós temos que reconhecer que são coisas que vão acontecer nos dias que nós estamos vivendo. Se você pegar ali Apocalipse e outras escrituras, você vai ver que o coração dos homens ia ficar... os homens iam ficar insanos, sem amor para com os bons, etc e tal. Então, isso vai acontecer. A grande questão é que nós precisamos saber se nós temos a mente de Cristo ou pretendemos ter, então nós temos que pensar como Cristo, correto? Você concorda com isso? E para termos a mente de Cristo, nós temos que entender, compreender o quê? Nós precisamos do Espírito Santo, correto? Nós já vimos a semana passada aqui que a evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra, não um sistema, não uma igreja, não uma denominação. Então não adianta falar em língua, vãs repetições, né? Que não é nem língua. Com todo o respeito, mas nós já trouxemos aqui esse assunto. Há pessoas que enrolam a língua, nem ela, nem o vizinho, nem ninguém compreende aquilo. E ela vem com a história de carochinha de que aquilo é língua dos anjos. Não existe um anjo no mundo que possa compreender aquilo. Nem Deus e nem ninguém compreende aquilo, porque aquilo é invenção. A pessoa não está nem manifestando nenhuma intenção, na verdade. Ela só está enrolando a língua. Aquilo é uma certa desculpa, mas uma certa falta de inteligência de ficar fazendo isso. É uma infantilidade. Não é falta de inteligência, é uma infantilidade. As crianças enrolam, falei inglês. Agora eu vou falar alemão, falei alemão. Né? Ou faz um pouquinho melhor, um sinal um pouquinho melhor e fala que está falando uma língua diferente. É o que as pessoas falam hoje. Mas por que elas fazem isso? Porque elas foram ensinadas que se não fizer isso, elas não receberam o Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, eu vou falar que eu não tenho o Espírito Santo? Eu crio aí uma enrolação de língua. Então, é um enganando o outro. Recentemente, eu li uma frase que diz assim, quando dois não sabem, um engana o outro. E é exatamente isso. A liderança acreditou a vida inteira. Agora, como é que ele pode falar que ele é um líder e ele não tem o Espírito Santo? Então, enrola a língua. O liderado, se o meu pastor tem o Espírito Santo e ele olha para mim e ele acha que eu não tenho o Espírito Santo, então enrola a língua também. Então, os dois estão enganados, os dois não sabem e um engana o outro. O líder e o liderado
Nenhum dos dois tem o Espírito Santo e um está enganando o outro que tem o Espírito Santo, né? Pode ser não ser consciente aquilo, mas um está enganando o outro. Então a evidência do Espírito Santo, quando você recebe, pode receber a palavra, não algum sistema, mas ter uma compreensão clara. Então qual é a compreensão clara de tudo isso que está acontecendo hoje? Nós não recebemos o Espírito do mundo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, mas o Espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito do homem, do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E semanas atrás nós estávamos lendo exatamente isso, que a mente de Cristo não é ter o seu pensamento, mas é ter o pensamento de Cristo em você. É o pensamento dele através de você. Então, como nós já dissemos, para Deus é novidade o que está acontecendo hoje, os dias em que nós estamos vivendo? Não. Então, se você tem a mente de Cristo, para você também não é novidade, concorda? Se você tem a mente de Cristo, então não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de Deus em você. Eva foi enganada porque ela não tinha o pensamento de Deus nela, porque se ela tivesse o pensamento de Deus nela, ela não teria sido enganada. Ela aceitou o pensamento do inimigo. A maior mentira contada no mundo, até hoje nunca foi contada uma mentira maior do que foi contada para Eva. Ela aceitou. Então, ela não tinha o pensamento de Deus nela, porque se ela tivesse aceitado o pensamento de Deus, ela não teria sido enganada, mas ela deu brecha para aceitar o pensamento do inimigo, o argumento do inimigo. Então, se você verdadeiramente tem a mente de Cristo em você, então, irmão, irmã, você não é manipulado, manipulada. Você não vai ser enganado por um líder que está liderando uma liderança que leva para a construção de patrimônio financeiro, que esconde crimes, que está levando as pessoas a viver somente nessa vida terrena. Você vai ter, se você tem a mente de Cristo, você vai buscar uma liderança que está ligada diretamente com Deus e que vai te ajudar a estar no arrebatamento, que vai te ajudar a construir, a tornar-se uma virgem prudente, não uma virgem nécia. Percebe o que é ter a mente de Cristo? Isso está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a mensagem, porque a evidência do Espírito Santo é a clareza, é a compreensão clara da palavra de Deus. Percebe? Então, se você está tendo compreensão clara da palavra de Deus, se você não está sendo enganado, não está sendo manipulado por sistema nenhum, por grupo nenhum, por liderança nenhuma, se você não está sequer olhando para o mensageiro, você não está adorando o mensageiro, olhando para o mensageiro, além do que ele é, apenas um mensageiro, é um homem de Deus, separado por Deus, é um servo de Deus, é um verdadeiro profeta. Esse sim é um verdadeiro profeta, chamado, separado, a boca de Deus, mas ele é um mensageiro. Ele não é Jesus, ele não é a encarnação, ele não é Deus encarnado, não existe isso. Deus estava dentro dele, o Espírito Santo estava dentro dele, assim como o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe. O que diferencia esse mensageiro de nós é que nós não somos mensageiros de Deus, nós não somos a boca de Deus. Deus não fala através de uma pessoa como eu, como você, como falou através dele, porque ele foi escolhido para ser um mensageiro, um profeta enviado por Deus para os dias que nós estamos vivendo. Não tem outro. Então isso diferencia.
É esse dom que ele tinha, essa missão, esse ministério que só veio para ele. Mas ele é um homem, ele ficava nervoso como nós ficamos, como alguns utilizam de argumentos, e falam, ele ficou nervoso com os filhos dele, então ele não é profeta nada. Infantilidades. Mas vamos deixar isso de lado, porque se nós queremos ter a mente de Cristo, nós não podemos ficar assustados com as coisas que andam acontecendo, que nós jamais esperávamos que acontecesse, depois de décadas de cristão, vendo escândalos acontecendo, vendo as religiões se desmontando, os sistemas humanos se desmontando, e nós ficamos abalados com isso. Está faltando ler a Bíblia, está faltando ler mais a mensagem. Se você não conhece ainda a mensagem, está faltando conhecer a mensagem, porque Cristo não se impressiona com o que está acontecendo. Como dissemos semana passada, se alguém fica impressionado é o inimigo, de ver que o ser humano consegue ser pior do que ele imaginou que poderia ser. Isso eu até acredito. Não vou nem procurar saber se isso tem sentido. Não vou procurar saber. Não me interessa saber o que o inimigo pensa. Pouco me interessa saber o que ele pensa. Se eu tenho a mente de Cristo, me interessa saber o que Cristo pensa, o que Cristo quer falar para mim, o que Cristo quer transmitir para mim. Isso me interessa. E eu creio que isso interessa para você também. Tenhamos todos a mente de Cristo. Deus continue te abençoando. Vamos orar. Pai, por mais que a gente se esforce, às vezes a gente não consegue transmitir, se fazer compreendido, se fazer entendido. E também nem podemos, porque como o apóstolo Paulo disse, nós não podemos ficar usando sabedoria humana para convencer as pessoas. A gente vai até uma certa altura, dá o nosso melhor, mas para mostrar para as pessoas, para outras pessoas e até mesmo para nós mesmos. Não confie em homem, não confie em sistema, não confie em igreja, em organização humana. Isso tudo está ruindo. Se não ruiu ainda é porque ainda não veio à tona, mas isso vai ruir. Vai cair tudo, vai desmontar tudo, vai gerar escândalo. Isso é coisa do homem. E o Senhor sabe disso tudo, porque o Senhor é o grande sabedor, conhecedor, onisciente, onipresente. E nós temos que ter a mente do Senhor, os pensamentos, pensar os pensamentos que o Senhor coloca para nós. Isso é ter a mente de Cristo, que é o que o Senhor ensina através da palavra. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor nos encha mais com a mente de Cristo, para que nós estejamos preparados para esta hora que nós estamos vivendo, que o Espírito Santo seja enviado com esse objetivo, para nos mostrar o dia em que estamos vivendo e nos preparar para isso. Essa é a maior bênção que o Senhor pode nos dar, é a maior cura que o Senhor pode nos dar, e nós pedimos isso. E toda enfermidade, todo outro mal no sentido natural que os meus irmãos, minhas irmãs estejam passando, necessitando, nós oramos para que receba, sejam derramadas bênçãos neste lar, nesta vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.